Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Falando agora sobre os trabalhadores escravizados e também o café, tá? Só lembrando, esse conteúdo está no módulo 2, no capítulo 5, tá bom? Veja bem, meus queridos. Na aula passada, nós estivemos falando aí, tá, sobre o período do Segundo Reinado aqui no Brasil, tá bom? E falamos para você que um dos produtos que naquela época começava a, digamos assim, colocar o Brasil no mercado exterior foi o café, tá bom? Depois do açúcar, que o açúcar brasileiro se desvalorizou no mercado externo, surge o café, um produto que tinha tudo, né, aqui no Brasil para dar certo, como de fato deu, tá? Enriqueceu as principais cidades produtoras do café, São Paulo e Santos, né? A ponto da primeira estrada de ferro ter sido construída nessa, ligando essas duas grandes cidades brasileiras, tá bom? Veja bem, o trabalho nas fazendas de café era feito principalmente por africanos escravizados, tá bom? Nessa época aí, muitos africanos trabalhavam sob um regime extremamente desumano no Brasil, tá? O trabalho era puxado, muitos não resistiam, morriam nos trabalhos e eram castigados a toda hora, alimentação precária, tá? E aí, nesse período aí de nossa história, o rei, tá? Ou melhor, o imperador, tá? Dom Pedro de Alcântara, no caso Dom Pedro II, tá? Ele começou a criar algumas leis que favoreciam esses escravos. Veja bem, em 1858, após a forte pressão inglesa para a substituição do trabalho escravo pelo salário assalariado, né, foram criadas algumas regras para beneficiar os escravos. Entre elas estão a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Só para você saber, antes dessa lei, tá? No conteúdo não fala, mas tinha ainda a lei dos sexagenários. Essa primeira lei proibiu o tráfico de escravos acima de 75 anos. Quer dizer, numa época que os escravos praticamente não conseguiam chegar a essa data ou a essa idade, tá? Porque eles trabalhavam em regime intenso de trabalho. Então eles se esgotavam e muitos deles morriam com menos de 50 anos. Mas, logo nesse período aí, por causa dessa pressão inglesa aí, tá? Só lembrando que foi um período em que aconteceram muitos movimentos, tá, relacionados ao trabalho escravo. E havia uma propaganda lá fora, tá, incentivando o trabalho assalariado. E imigrantes virem de outros lugares para o Brasil para trabalhar aqui. Tá? Aí foi aprovada a primeira lei que beneficiava os escravos, que era a Lei Eusébio de Queiroz. Só que essa lei não surtiu muito efeito. Veja bem, ela proibiu o tráfico de escravos vindos da África para o Brasil. Foi a primeira lei que foi aprovada. Então assim, não é que beneficiaram os escravos. Por quê? Porque só impediu de ser trazido novos escravos. Mas aqui no Brasil já existia uma grande quantidade de escravos, tá? E esses continuavam sendo escravos, trabalhando nas mesmas condições e sofrendo humilhações. Mas, depois, tá, foi criada a Lei do Ventre Livre. Veja bem, nessa lei aqui do Ventre Livre, concedia liberdade a todos os filhos e mães escravas nascidos a partir daquela data, do ano de 1871. Também não beneficiou muitos escravos. Por quê? Porque as crianças nasceriam livres, mas suas mães continuavam sendo escravos, seus pais continuavam sendo escravos. E as crianças praticamente ficavam com a mãe, até ela conseguir, digamos assim, se desenvolver ou se sobreviver sozinha, por conta. Mas até isso ela ficava como escrava também, tá? Sendo criada pelas mães nas fazendas sobre os mesmos regimes. Diante da dificuldade para fazer, digamos assim, uso da mão de obra escrava, alguns fazendeiros encontraram outra solução. Eles estimulavam a vinda de imigrantes, tá bom? Pessoas vindas de outros países para trabalhar nas fazendas de café. Aí o que acontece? Eles fizeram uma propaganda junto com o governo brasileiro lá fora, nos outros países, dizendo que se viesse para o Brasil, você enricaria rapidamente, tá? E ganharia o seu pedaço de terra para plantar e para sobreviver com sua família.
muitos imigrantes, achando que era verdade, entravam nos navios, tá? E vinham para o Brasil. Ao chegar aqui, se deparava com uma situação totalmente diferente, uma situação humilhante até. E muitos se endividavam com o dono das terras e iam sobreviver em condições praticamente escravas, tá? Porque trabalhavam, o que ganhava dava apenas para pagar as contas ao próprio senhor da terra. Por quê? Porque muitas vezes as lojas onde eles compravam os produtos para alimentação era dentro da própria propriedade que trabalhava, do próprio dono da terra. E eles cobravam o preço que queriam. Então muitos se endividavam e acabaram ficando presos aqui, obrigados a trabalhar aqui nas fazendas, tá? Veja bem, movimento abolicionista. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas, políticos, enfim, pessoas influentes, pessoas informadas, que tinham um alto grau de informação, de cultura, de, digamos assim, conhecimento, começaram a bater na mesma tecla, a abolição da escravatura, tá? Ou seja, o fim da escravidão no Brasil. E aí começaram a criar movimentos nesse propósito. Até que no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, tá? Que colocava o fim da escravidão no Brasil. Só para você saber, foi assinada pela filha de Pedro de Alcântara. Dom Pedro de Alcântara voltou a Portugal, Dom Pedro II foi lá, tá? E deixou aqui na liderança do poder, digamos aqui, na liderança, no governo do Brasil, a sua filha, a princesa Isabel. E nessa data, 1888, ela assinou essa lei áurea, tá? Sobre, digamos assim, a influência de seus, digamos assim, seus ajudantes políticos, as pessoas de sua confiança, da confiança do rei, que tinham ficado também para auxiliá-lo no governo do Brasil. Eles, digamos assim, eu creio eu que aproveitando-se da situação, convenceram ela a assinar essa lei, tá? E ela colocou ali o símbolo da autoridade máxima aqui, no caso, tá? O símbolo real, tá bom? O símbolo da família real. E automaticamente, nesse dia, essa lei tornou-se praticamente que irrevogável. Então, no dia 13 de maio de 1888, foi decretado no Brasil o fim da escravidão total. E aí, todos os negros, desde criança até pessoas idosas, todos foram libertos. E aí começou a época em que mais vinham pessoas de outros países, poloneses, ucranianos, russos, alemães, todos vinham trabalhar aqui no Brasil, tá? No cultivo do café, mas ganhando um salário pequeno, lógico, um salário muito pequeno, mas assim, os escravos que tinham aqui, eles passavam também a ser assalariados, passariam a trabalhar como pessoas livres, tá? Mas ganhando um salário, embora que um salário humilhante, mas ganhavam salário, não mais como escravo, tá bom? Elas eram a partir dessa data livres. Então assim, garotos, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Esperamos que vocês tenham compreendido, tá bom? A gente tentou sintetizar aqui a essência desse assunto para não quebrar aí a lógica dele. Nas próximas aulas a gente dá continuação a essa revisão oral e esperamos que vocês compreendam, tá? Que qualquer dúvida nos procure no grupo, estaremos na medida do possível tentando resolver as dúvidas, tirar alguma dúvida que surgir a respeito do conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.